Olá pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou comentar as atividades de matemática da primeira semana do PET 4 da turma do 8º ano. Questão 1. Observe os polígonos abaixo, descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um e registre essas informações no quadro abaixo. Para encontrar o nome do polígono, nós precisamos lembrar que ele depende do número de lados que o polígono tem. O polígono que possui 5 lados recebe o nome de pentágono. O polígono de 6 lados recebe o nome de hexágono, de 7 lados, heptágono, com 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono. E aquele que possui 12 lados recebe o nome de dodecágono. Então, de acordo com o número de lados, você vai preencher as duas primeiras colunas daquela tabela, colocando o nome do polígono e do lado o número de lados. Para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos, nós vamos utilizar uma fórmula que está no PET 4. Ela é representada da seguinte forma. SI, que representa a soma das medidas dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Esse n representa o número de lados do polígono. Então, você vai substituir no lugar do n o número de lados e fazer as continhas para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos. E como exemplo, vamos calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Utilizando a mesma fórmula, nós lembramos que o triângulo possui 3 lados. Então, no lugar do n, nós vamos substituir pelo número 3, ficando SI igual a 3 menos 2 vezes 180 graus. Seguindo a ordem matemática das operações, nós resolvemos primeiro dentro dos parênteses, ou seja, fazemos 3 menos 2, que resulta em 1, e este resultado multiplicamos por 180 graus, ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Agora, você deve utilizar esta mesma fórmula para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de cada um dos polígonos da tabela da questão 1. Lembrando que o n representa o número de lados de cada polígono. Então, você vai ter que calcular essa soma para cada um daqueles polígonos. Questão 2. Agora, complete as lacunas abaixo para que cada frase fique correta. Eu vou explicar para vocês essa questão trazendo algumas dicas para ajudar. Letra A. O pentágono é um polígono de tantos lados, você vai colocar o número de lados, e de tantos ângulos internos. Uma característica dos polígonos é que o número de ângulos internos é exatamente o mesmo que o número de lados. Então, se um polígono tem 7 lados, ele vai possuir 7 ângulos internos. Continuando. A soma de seus ângulos internos é... Dica número 1. Para encontrar essa informação, basta você voltar no quadro da questão anterior e colocar esse valor que você já calculou anteriormente. E a soma de seus ângulos externos? Bom, para encontrar essa informação, a minha dica número 2 é que você leia o texto que está na página 21. Nele você vai encontrar o valor e a explicação do porquê a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é esse determinado valor, ok? Continuando o texto. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno vai medir quanto? Bom, essa é a minha dica 3. Como que a gente encontra o valor do ângulo interno? Lembrando que nós só podemos calcular o ângulo interno se o polígono for regular. Sendo ele regular, significa que todos os ângulos internos vão ter a mesma medida. Então, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Nós dividimos a soma das medidas dos ângulos internos, encontrada anteriormente, pela quantidade de lados, ou seja, o ângulo interno representado pelo termo AI é igual a SI, que é a soma das medidas dos ângulos internos, dividido por N. Novamente, o N representa o número de lados. Continuando o texto. E cada ângulo externo mede. É a minha dica 4. Aqui, pessoal, eu vou trazer uma maneira de encontrar o valor do ângulo externo, tá? Mas existe uma outra possibilidade também. A minha dica 4 é, você deve dividir
a soma das medidas dos ângulos externos, que você também encontrou na questão anterior, e dividir também pelo número de lados. E aí você vai fazer essas continhas para cada uma das alternativas. Agora, eu vou dar um exemplo de como utilizar a fórmula do ângulo interno e do ângulo externo nas atividades. Para isso, vamos calcular a medida de cada ângulo interno e externo de um triângulo regular. Novamente, pessoal, nós só podemos utilizar essas fórmulas se a questão disser que o polígono é regular. Então, um triângulo regular possui 3 lados. Pronto, então o n vai valer 3. Utilizando a fórmula para encontrar o ângulo interno, nós vamos utilizar a soma das medidas dos ângulos externos do triângulo, que nós encontramos anteriormente, que é 180 graus. Então, o ângulo interno vai ser igual à soma, que é 180 graus, dividido pelo número de lados, que é 3. Fazendo 180 graus dividido por 3, nós encontramos que cada um dos ângulos internos é igual a 60 graus. Quanto ao ângulo externo, nós utilizamos a soma das medidas dos ângulos externos, que é 360 graus. Então, o ângulo externo vai ser igual a SE, que é a soma das medidas dos ângulos externos, ou seja, 360 graus, dividido por N, que é igual a 3. Fazendo a continha, 360 dividido por 3, o ângulo externo encontrado é 120 graus. Notem que, ao somar o ângulo interno com o ângulo externo, encontramos a medida de 180 graus. Então, o que a gente nota? Que o ângulo interno e o ângulo externo de um polígono são suplementares um do outro, ou seja, a soma deles dois resulta em 180 graus. Agora, você pode calcular as medidas do ângulo interno e do ângulo externo das questões que estão pedindo essas informações. Para resolver as alternativas seguintes, siga os mesmos passos explicados para a alternativa A. Vou comentar em especial a alternativa F, que fala do dodecágono. Bom, esse polígono não está na tabelinha da questão 1, por isso, nós temos que lembrar o seguinte: para encontrar o número de lados, basta você observar o nome dos polígonos e número de lados explicados na questão 1, no slide, porque na tabela não tem ele, tá bem? E da mesma forma, o número de ângulos internos vai ser o mesmo. A soma das medidas dos seus ângulos internos, você deve utilizar a fórmula que eu já expliquei como utilizar. SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus, ou seja, o N vale o número de lados, você tem que substituir. Depois, a soma das medidas de seus ângulos externos, também está no texto da página 21. Se o dodecágono for regular, cada ângulo interno e cada ângulo externo vão medir. Para isso, você vai utilizar as fórmulas que eu expliquei anteriormente. Questão 3. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Alternativa A. O octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui... Bom, pessoal, só relembrando o que significa regular. É um polígono que possui todos os lados com a mesma medida. Então, se o octógono possui um lado medindo 1 centímetro, todos os outros lados também vão ter essa medida. Aí pergunta a respeito do perímetro. Como é que a gente calcula o perímetro de um polígono? Bom, o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, você vai pegar cada um dos lados e somar um com o outro até terminar todos os lados do polígono. Esse vai ser o valor do perímetro. Quanto ao número de diagonais? Bom, pessoal, utilizando a fórmula que está indicada no PET 4, que é a seguinte: D é igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. O N também representa o número de lados do polígono e que a gente vai ver como se aplica nos exemplos seguintes. A soma dos seus ângulos internos e de seus ângulos externos, você encontra essas informações na questão 2 da página 21. Então, você pode trazer essas informações para esta questão. E para resolver as alternativas seguintes, você vai seguir os mesmos passos explicados para a alternativa A. Agora, vamos ver como utilizar a fórmula do número de diagonais.
Está aqui, vamos para o exemplo. Só relembrando, N é o número de lados do polígono. Vamos encontrar o número de diagonais de um heptágono. Primeira coisa que nós precisamos descobrir é quantos lados tem o heptágono. Utilizando a tabela da questão 1, nós descobrimos que o heptágono ele tem 7 lados. Então, nessa questão em específico, o N vai valer 7. Então, no lugar do N, nós vamos substituir pelo número 7. Então, D vai ser igual a 7, parênteses, 7 menos 3 dividido por 2. Utilizando a ordem das operações matemáticas, realizamos primeiro dentro do parênteses. Então, vamos fazer 7 menos 3, que resulta em 4. O 7 que está fora vai estar multiplicando o resultado do parênteses e depois dividido por 2. Então, 7 vezes 4 é 28, e 28 dividido por 2 é igual a 14, ou seja, o heptágono possui 14 diagonais. Então, você deve agora utilizar esta fórmula para encontrar o número de diagonais da questão 3. E como desenhar as diagonais de um polígono? Vou mostrar aqui para vocês com um hexágono. Primeira coisa, vamos escolher um dos vértices do polígono. O que é vértice? É um encontro de dois lados, tá? Aqui. A partir deste vértice, eu vou ligar ele com os outros vértices não consecutivos, ou seja, eu não vou ligar este vértice com o vértice que está aqui. Por quê? Porque é o lado, não vai ter diagonal aqui. Então, eu vou ligar ele com os outros que não formam lado. Então, eu vou ligar aqui de azul. Pronto, partiram 3 diagonais de azul. Vou marcar aqui. Escolhendo o próximo vértice, vou fazer o mesmo procedimento. Vou ligar a partir dele os outros vértices, formando as diagonais. Também partiram 3 diagonais agora vermelhas. Próximo vértice. Observe que já tem uma traçada, então nós vamos precisar traçar apenas mais 2, ou seja, 2 roxas. E o próximo vértice já tem 2 diagonais traçadas, então nós só vamos fazer mais uma, que está indicada de branco. Se nós formos para os demais vértices, observe que deles já estão partindo as 3 diagonais possíveis. Logo, já não é possível traçar mais nenhuma. Se nós somarmos as quantidades de diagonais traçadas, observamos que o total é de 9 diagonais. E se nós utilizarmos a fórmula para verificar essa quantidade? Vamos ver? Utilizando a fórmula das diagonais, substituindo o N por 6, porque nós temos um hexágono, hexágono possui 6 lados. Fazendo as continhas, 6 menos 3 dá 3, 6 vezes 3 dá 18, e 18 dividido por 2, 9. Confere com o resultado. Então, esse é o procedimento para traçar as diagonais de um polígono. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nas atividades da primeira semana do PET 4. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.